Uso da página de obrigado para enviar para a meta que uma conversão aconteceu. Seja uma conversão de lead ou de compra. Ainda tem muitos negócios que usam essa dinâmica e por isso estão perdendo muito dinheiro. Vou mostrar isso para você agora. Lembrando que aqui eu estou falando com empresários, empresárias, por isso tudo numa linguagem simples, mas suficiente para você entender. Então não se preocupe, você não vai precisar aprender sobre a ferramenta que eu vou mostrar aqui. Quem tem que aprender sobre ela é a sua gestão de tráfego. Quando eu era só gestor de tráfego, eu já usava essa ferramenta. Quando eu me tornei tracker de dados profissional, que eu fui entender o poder dessa ferramenta. É muito maior, ou seja, o nível de conhecimento dela de um gestor de tráfego é um nível básico. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque muitos gestores de tráfego não querem usar essa ferramenta com a desculpa de que ela pesa o site. E de fato, quando eu era gestor de tráfego e tinha um conhecimento básico, passei por essa experiência. Mas no traqueamento de dados avançado, a gente aprende a implementar essa ferramenta de forma que ela não pesa mais o site e ainda evita os bloqueadores de anúncios. Então, não tem desculpa para não estudar ou não usar essa ferramenta. A gente faz não só a implementação do traqueamento, mas a gente pode validar essa implementação fazendo testes. A gente vem visualizar. Eu vou usar aqui nesse exemplo agora uma landing page de captura de lead de um lançamento. Vai abrir a página, a landing page, vai acabar de carregar aqui. E isso é uma página de captura de um evento de lançamento. Quando a gente vem aqui, esses são os eventos que aconteceram para carregar a página. Então, cada evento que acontecer vai vir aqui a numeração, 6, 7, 8, 9 e assim em diante, e vai vir o nome do evento. De forma que se eu clicar aqui em qualquer lugar, eu vou clicar aqui dentro do campo e-mail para digitar o e-mail. Cliquei. Botei o e-mail. Quando eu venho aqui, clique. Evento 6, clique. Eu vou clicar para botar o telefone. Quando eu venho aqui, 7, certo? Aqui em variáveis é onde, entre outras coisas, a gente tem a informação do usuário, os dados do usuário, entre outras coisas. Então, quando a gente vem aqui, ó, e-mail, gênero, nome, telefone, tá tudo em branco. Mas por que está em branco? Porque toda navegação é anônima. Eu falei sobre isso no outro vídeo. Expliquei sobre isso. Quando a gente acessa um domínio, ele não sabe quem a gente é. Quando tem um formulário, a gente preenche, né? E a gente vem aqui no último evento de clique. Aqui tem que aparecer o e-mail e aqui tem que aparecer o telefone. Por quê? Porque são os campos que tem na página. Não vai aparecer o nome, porque não tem o campo nome. Não vai aparecer sobrenome, porque não tem o campo sobrenome. Não vai aparecer aqui o gênero, porque o gênero é a partir do campo nome. Então, na estratégia de traqueamento de dados desse lançamento, nessa landing page, estão sendo usados e-mail e telefone. Então, quando eu clicar aqui, o telefone e o e-mail apareceram. Se eu vier numa etapa anterior, não tem. Quando eu venho na última etapa, tem então, ok. Quando a gente fecha aqui, isso aqui é a página. Quando a gente for para a página de obrigado, vai surgir uma outra página aqui. Vamos fazer o teste. Vamos enviar o lead, o formulário, na verdade, abriu a página de obrigado, surgiu a outra página. Lembra, aqui eu tenho dado do usuário, dado do usuário. Quando eu chego na página de obrigado, eu não tenho mais dados do usuário. Ou seja, quando você chega na página de obrigado, ainda que ela seja um subdomínio do seu cliente ou seu, acabou a possibilidade de você coletar os dados do usuário, porque a navegação é anônima. Então, ou você pega o formulário e na hora do disparo do formulário você envia isso para aumentar a inteligência das campanhas de tráfego, ou você perdeu a oportunidade de fazer isso.
Você vai continuar pagando mais caro por lead, né? O custo de venda, a sua margem de lucro caindo cada vez mais. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo com uma página de vendas. Vamos visualizar. Tem duas formas de fazer com uma página de vendas. Vai carregar a página. Abriu a página de vendas. Ok. Quando eu descer na página de vendas, você vai, de repente, achar uma coisa estranha. Existe um formulário na página de vendas. Ué, mas formulário não é só para a página de captura de lead? A gente acabou de ver que a navegação é anônima. A gente precisa coletar os dados, o Pixel não funciona mais como antigamente. A gente precisa coletar os dados e a gente enviar para a Meta, para o Google Ads e seja lá onde você faz anúncio, para aumentar a inteligência das campanhas de tráfego pago, para reduzir o seu custo do lead. Então, tem um formulário. O que é possível fazer através do Google Tag Manager? A gente preenche o formulário. Nesse exemplo, eu sou um lead que está chegando pela primeira vez. Vamos supor, né? Preenchi o formulário. Existe a possibilidade daqui a gente destacar a informação que já é o checkout. É como se a gente estivesse pegando o formulário da página de checkout, nesse exemplo da Hotmart, porque esse cliente usa a Hotmart, e estivesse antecipando ele para a página de vendas. Poxa, mas aí a pessoa vai ter que preencher o formulário na página de vendas, preencher o formulário na página de checkout? Não. Existe uma forma de fazer com que os dados preenchidos aqui no formulário já preenche o formulário na página da Hotmart automaticamente. Então, quando clicar aqui no botão enviar o formulário, duas coisas precisam acontecer. Abrir a página de checkout e carregar o formulário. E aqui em tags, tem que disparar a tag de envio de evento para a Meta, para alimentar a inteligência da campanha de tráfego. Vou clicar. Os campos foram preenchidos automaticamente. E aqui, no evento de formulário enviado, tem que aparecer a tag do Facebook de Initiate Checkout. Disparado com sucesso. Legal, vamos investigar. Por quê? Porque não basta a gente coletar e enviar. A Meta exige que os dados sejam enviados num formato exato. O Google exige que seja enviado em outro formato. Então, por exemplo, se uma pessoa chega no campo do formulário, campo de e-mail, e escreve a primeira letra maiúscula ou todo o e-mail maiúsculo, você perdeu esse dado. Ele não vai alimentar a inteligência da campanha. Por isso que no traqueamento profissional, a gente cria uma espécie de automação que, independente da forma como a pessoa preencheu no campo do formulário, a gente coleta, transforma para o formato que a Meta exige, para não perder dado nenhum. Então, quando a gente clica na tag, em Advanced Match é que a gente vê o que está sendo enviado de fato. Nome, sobrenome, e-mail, telefone, país, cidade, né, estado, cidade, tudo sendo enviado para aumentar a inteligência do tráfego da Meta. Existe a possibilidade já de você não usar o formulário na página de venda. Você deixar só o botão. E aí vai para a página de checkout e lá a pessoa vai ter que preencher, como sempre foi. Quando tiver o pagamento de fato, e não só porque a pessoa imprimiu um boleto, mas de fato foi pago o boleto, foi pago o Pix, foi realizada realmente a compra no cartão de crédito, a Hotmart envia um webhook, dispara a ação de compra lá para o gerenciador de anúncio. Ou seja, só vai bater no gerenciador de anúncio compras feitas, pagas. E ainda tem dois detalhes que eu quero mostrar para você para a gente finalizar. Quando eu faço o traqueamento de dados para um cliente, eu crio um banco de dados na nuvem. E a gente vai armazenando esse banco de dados. E aí, se cada usuário, cada pessoa que faz uma conversão, tem o ID dela. Isso fica armazenado. Quando essa pessoa faz uma compra, pelo ID, o banco de dados identifica
e junta todos aqueles atributos do usuário. Isso aumenta as notas de mensuração, né, de qualidade de evento absurdamente. E quando a gente usa o formulário e tem a automação do preenchimento dele, vamos supor, essa pessoa tem 10 cursos. Todos os formulários dos 10 cursos, quando você chegar na página, vão preencher automaticamente. Essa pessoa tem 5 iscas digitais, tem um formulário, vai preencher automaticamente. Essa pessoa está fazendo o teste AB de página no lançamento dela, tem 10, 15, 50 páginas, vai preencher automaticamente. Eu vou mostrar isso para você. Aqui eu vou nesse cliente e eu vou pegar uma página de outro curso. Quando eu clicar, lembra que quando eu abri a outra, o formulário não estava preenchido, porque eu não tinha os meus dados. Agora, está tudo aqui. E se clicar e ir para a Hotmart, vai preencher. Isso é mágica? Não. Isso é uma coisa chamada cookie primário. É um outro cookie. O que está sendo bloqueado é o cookie de terceiros. Por exemplo, quando você pega o seu celular, clica no aplicativo do Instagram, abre o seu perfil do Instagram. Mágica? Não. Cookie primário. Quando você fez o login, um cookie primário foi instalado no seu aparelho. De forma que se outra pessoa pegar o seu aparelho e clicar, não vai abrir a conta da outra pessoa, vai abrir a sua, porque é no aparelho. Então a gente instala um cookie primário e ele identifica. É claro que isso tem um tempo de vida. Aí você chega para mim e pergunta, tá bom, Marcos, e aí? O que eu faço da minha vida agora? O que eu tenho que fazer? Bom, você tem que chegar para a sua gestão de tráfego e fazer a seguinte pergunta. Anota aí. Nós temos traqueamento de dados? Se a sua gestão de tráfego disser não temos, você está roubado. Você precisa fazer o traqueamento de dados urgentemente. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link da minha landing page. Você clica, vai lá e através da landing page você consegue entrar em contato comigo no WhatsApp e marcar uma call sem compromisso para eu poder analisar a sua estrutura, a sua operação e poder passar um orçamento. Não tem como passar um orçamento sem saber a demanda, né? Se a sua gestão de tráfego disser, nós temos traqueamento de dados, aí você vai fazer uma outra pergunta. Como ela é feita? Você usou o Tag Manager para fazer, o Google Tag Manager, você está usando a API nativa. Se disser que é API nativa, é melhor do que não ter. Ok, tá? Mas você tem que ficar de olho no custo do lead, você tem que ficar de olho se a sua margem de lucro está diminuindo muito. Existem outros fatores que interferem no custo do lead, como eu mencionei alguns deles na aula passada e existem outros. Então, de qualquer forma, você precisa instaurar, e se você já instaurou, você precisa desenvolver uma cultura de dados dentro da sua empresa. Os empresários brasileiros não têm essa cultura, principalmente pequeno e médio empresário. Às vezes eu vejo até grandes não tendo. Você precisa. Mas eu nem... Olha o que eu já escutei várias vezes. Eu nem botei o curso para vender. Falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, eu não tenho dados. Como você não tem dados? Você não sabe o que o seu produto atua em que nicho, subnicho, para quem, o que resolve, qual o preço, qual a oferta, como é que é a entrega. Tudo isso são dados. Dados vêm antes, durante e depois. Então tem que instaurar uma cultura de dados dentro da empresa. Saber estrategicamente o que precisa ser traqueado, ou seja, que informações realmente são relevantes para uma tomada de decisão minha, que vai ajudar a vender melhor e mais, né? Porque tem uma série de informações também que eu vejo as pessoas pedindo que não faz a menor diferença. Bobeira. É se ocupar com coisa que não tem a menor necessidade. Então tem que ter estratégia de traqueamento de dados, o que eu preciso saber, a coleta dos dados, o tratamento dos dados, a análise dos dados, para daí tomar decisão. Ou seja, acabar com o achismo. O que eu vejo de expert, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas você acha com base em que, criatura de Deus? Não, eu acho. A gente não está brincando. A gente está falando de negócio. Negócio que impacta na qualidade de vida sua e dos seus colaboradores. E no próximo vídeo eu vou trazer uma questão para você que eu já vi de experts famosos, mentores de pessoas ensinando errado.
Eu fico até surpreso como ninguém dá um toque nessas pessoas. Traqueamento de dados, rastreamento de dados, tudo dentro do mesmo saco. São coisas diferentes, ferramentas diferentes, para finalidades diferentes. Não tem como ser a mesma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bora vender. Boas vendas!